Pessoal, vamos retornar para o segundo bloco, segunda parte dos trabalhos. O mundo está repleto de verdades, conceitos frágeis, filosofias esdrúxulas, ideias estapafúrdias, pensamentos sem estrutura. Apresentando-se como verdades, são acolhidos com esmero. Ao lado desses e outros mais estranhos e incoerentes, pululam as verdades de cada um em aguerridas lutas de facções, de classes, de correntes que desejam dominar. A verdade, porém, paira sobranceira imperturbável, acima das paixões dissolventes, aguardando brindar-se àqueles que aspiram às concepções elevadas e entregam-se à estesia, ao conhecimento, à razão, ao mergulho no seu conteúdo iluminativo. A verdade liberta, acalma e dulcifica. A união do ser com os seus conteúdos dá-se em regime de entrega em paz. Opera-se com lentidão, segurança e reflexão, produzindo a transformação interior daquele que se lhe facultou conquistar. Joana de Ângeles. Vamos passar agora para Roberto Lúcio, que irá fazer a condução da segunda parte do seminário Depressão, uma visão médico-espírita. Nós vamos falar rapidamente sobre o quadro de distimia, até porque nessa abordagem médico-espírita a gente só consegue ter uma compreensão real desse tipo de patologia dentro de uma perspectiva espiritual. O distímico é o indivíduo que ele tem um estado crônico de depressão de início precoce. Geralmente, o relato dessas pessoas é que elas sempre viram o mundo cinza, nunca viram essas questões do mundo cor-de-rosa, tudo é cinza. Eu costumo brincar que ela é o Oli daquela dupla do Lipe, né? Aquela hiena que virou propaganda do Itaú, que fica assim: ó dia, ó céu, vai acontecer mais uma desgraça, vai ser infeliz, não vai dar certo. Ele passa a vida inteira, é o reclamão, é o chato, ninguém gosta de ficar perto dele, ele acha tudo ruim, né? Eu costumo às vezes brincar que o quadro é mais grave do que dirigente de centro espírita. Porque os dirigentes do centro espírita, às vezes a gente vai fazer palestra, não sei se o Amaral vive isso, a gente conta umas piadinhas para negar, você olha para a cara dele e ele está com cara de quem chupou limão, né? Ele não consegue rir, não consegue fazer nada, aquela cara ruim, né? Parecendo que ele não pode rir. Eu acho que eles fizeram parte do Em Nome da Rosa, né? Aquela coisa que está escrito que Jesus chorou lá em João 13:13, e nunca escreveu que Jesus sorriu, então não pode sorrir, porque sorrir é pecado. O distímico, você pode contar história, pode fazer, ele sempre é um infeliz. Ele tem uma visão do mundo sem alegria, sem prazer, ele não transparece sintomas positivos, sentimentos, ele tem um desprazer, um cansaço,
ele tem dificuldade para tarefas assim. Tudo na vida dele é mais difícil. Você faz um almoço, uma facilidade, para ele aquilo é o maior transtorno da vida. Então, para ele tudo é difícil, é complicado. Você olha assim, o que ele tem complicado? Mas é o que ele vê, é o que ele faz. E ele tem um sentimento de perfeccionismo. Ele quer tudo perfeito, tudo no lugar, embora ele não dá conta de fazer. Tem uma autocrítica elevada, então ele se critica profundamente, tem uma baixa autoestima e ele evita o social. Ele é um indivíduo que trabalha, ele pode até casar, ter filhos, normalmente, mas ele não gosta de festa, ele não gosta de contato com as pessoas, ele não vai a nenhum tipo de evento social. Como é que a gente entende o destino? Para nós, a distimia é a maior marca da rebeldia do deprimido. O distímico é aquele indivíduo que não queria reencarnar. Então ele não aceita a vida, ele não aceita nenhum propósito da vida. E é muito interessante porque os remédios para a depressão raramente funcionam na distimia. E para funcionar precisa de altas doses que provocam efeitos colaterais graves. Então geralmente eles não conseguem manter o tratamento, mas o resultado é muito ruim, porque não é uma doença orgânica. Particularmente, nós entendemos a distimia como a maior manifestação da rebeldia do indivíduo. Ele veio, mas ele não queria encarnar. Então, nada na vida lhe interessa. E ele tem dificuldade de interação pessoal, Ele convive com as pessoas com muita dificuldade, às vezes ele é ríspido, nem é porque ele quer ser mal educado, porque ele não dá conta de afeto, ele não dá conta de viver com essas coisas. O outro quadro que as pessoas falam muito, é que muitas pessoas que o pessoal chama de ter depressão, na realidade, metade deles tem, na verdade, é o transtorno bipolar, não é depressão. A depressão pura, ela é menos comum do que o transtorno bipolar. Então, o que o bipolar tem? Ele tem períodos de elevação anormal do humor, que a gente chama de hipomania ou mania. Em medicina, a palavra mania é sinônimo de euforia, não como na linguagem popular, que a gente fala que o indivíduo tem mania, que ele é maniado, cheio de rituais, que em medicina, quando a doença se chama transtorno obsessivo compulsivo. E ele tem períodos de depressão. Nós temos muitas criaturas que têm transtornos mistos, tem fases de depressão que alternam rapidamente com fases de mania, são quadros difíceis de serem tratados, geralmente aparecem entre a segunda e a terceira década da vida, a partir dos 20 anos de idade. Excede o número de pacientes masculinos e femininos que têm transtorno bipolar, e podem estar presentes sintomas psicóticos. O que leva à depressão?
Então nós temos aí os fatores anatômicos da depressão. Áreas do cérebro que já foram mapeadas por ressonância, por emissão de pósitrons. Então nós temos o córtex pré-frontal. Agora mesmo eu vou mostrar para vocês um diapositivo mostrando o cérebro. Temos uma área que é a área do tálamo medial. Na região do tálamo, para quem estuda aí doutrina e mediunidade, é que fica a pineal. Temos a amígdala, que é uma parte do cérebro, não é essa amígdala que a gente tem aí na garganta, que a gente opera, que em medicina se chama tonsila, né? Tem a área ventral do corpo estriado, o hipocampo e o eixo hipotálamo de hipófise adrenal. Vamos lá ver o que é isso. Né? Então, aqui, né, nós temos essa região aqui, ó, é a região do hipotálamo, né? É a região do tálamo, é onde que nós temos uma parte envolvida com a depressão. Esse aqui é o lobo pré-frontal, aonde nós também temos um envolvimento. Nós vamos ver aqui, ó, essa área marcada de laranja. Temos aqui a amígdala, o hipotálamo, o hipocampo, todo esse sistema que se chama sistema límbico é que está envolvido com as nossas emoções. Isso é importante a gente entender. Por que que a gente usa remédio? Porque nós precisamos aliviar o sofrimento do deprimido. Toda doença, qualquer que seja ela, é uma doença espiritual. Não é provocada por espíritos, é criação do nosso espírito pelo desrespeito à lei divina. Só que ela tem que se manifestar quando a gente está encarnado no corpo físico. E o órgão principal de manifestação da depressão é no cérebro. Então, não é o cérebro que provoca a depressão. O cérebro manifesta a depressão do espírito. Mas, como nós não conseguimos tratar diretamente do espírito, e só quem cuida do espírito é o próprio espírito, nós tratamos da parte orgânica para aliviar o sofrimento das pessoas. Mas se ela não tiver uma mudança moral, uma mudança, uma transformação íntima, né, isso aí vai manter-se indefinidamente até haver essa mudança. Uma outra questão que vocês já ouviram falar é que a depressão tem um componente genético. E isso já está comprovado, que famílias onde tem deprimidos têm mais tendência a ter deprimidos. Por que isso? Porque o espírito, ao reencarnar, ele vai escolher um pai, uma mãe, que tragam para ele uma carga genética dentro das necessidades reencarnatórias dele. Como ele precisa, pela provação ou pela expiação do processo depressivo, ele busca um pai e uma mãe que tragam essa carga genética. O modelo genético da depressão
O que hoje se sabe que são vários genes que provocam a depressão. Quanto mais deles estiverem comprometidos, mais grave vai ser o processo de depressão. Quanto menos genes vinculados à depressão estiverem comprometidos, mais leve será essa manifestação. Então, o que se transmite é a tendência ou a predisposição. As pessoas não nascem exatamente para ter a depressão. Elas nascem com a predisposição do quadro. Isso vai ter a ver com a história da própria criatura e até com o seu envolvimento no processo reencarnatório. Então, há pessoas que são mais suscetíveis a um processo de depressão do que outros. Os estudos sobre depressão não têm conclusões claras de quais genes. Ainda não há uma clareza disso, mas está se buscando. Sabe-se que se você tem um parente que tem depressão, você tem 40% a mais de chance do que as pessoas que não têm um parente com depressão, de ter depressão. E se você tem um parente que tem transtorno bipolar, quer dizer, esse parente que eu estou falando é pai, mãe, irmão, são diretos, seus tios diretos, você tem 70% de chance a mais do que a população normal de apresentar um transtorno bipolar. Aqui nós vamos falar rapidamente de um tema que a televisão adora falar, a rádio, todo mundo já ouviu falar desses dois nomes aqui, a noradrenalina e a serotonina, que são dois neurotransmissores, são duas substâncias que estão no cérebro, e que o modelo mais aceito sobre depressão tem a ver com as alterações da quantidade de noradrenalina e serotonina no organismo da pessoa. O que ocorre na verdade? Ocorre o indivíduo, ele tem uma liberação dessas substâncias no cérebro, e essa substância deveria estimular um outro neurônio. Agora mesmo eu vou mostrar uma figura para poder explicar isso. Acontece que aquele neurônio que libera, aquela célula que libera aquela substância, é como se ela sugasse novamente a substância e não houvesse possibilidade de estimular o próximo neurônio, dando uma sensação de bem-estar e provocando essa sensação de depressão. O organismo do indivíduo trabalha contra ele mesmo, porque a gente vai ver que somos nós que construímos esse processo. Uma mesma célula tem receptores diversos, com respostas diferentes, então a resposta vai depender. E noradrenalina e serotonina não estão envolvidas só com depressão, não. Elas têm outras funções. Para criaturas que têm problema com essas duas substâncias aqui, elas geralmente vão ter outras alterações muito comuns, que até agravam o tratamento. Quem tem depressão, a grande maioria tem constipação intestinal, que tem a ver principalmente com a noradrenalina e serotonina no intestino, a forma como age. Pior, os remédios que tratam de depressão aumentam as constipações intestinais. O indivíduo que já era enfesado
fica mais enfesado na vida. O enfesado é que está cheio de fezes, né? E o deprimido é o indivíduo enfesado. Ele parece que está podre, tudo na vida está ruim. Ele reclama o tempo todo de tudo e ele mesmo se acha ruim, a pior coisa no mundo. Ele vive enfesado. Ele se vê, né, como se fosse uma coisa muito ruim na vida. Então, o que acontece aqui para vocês terem ideia? Então, isso aqui, ó, seria um receptor. Né? Então, esses pontinhos pretos aqui, ó, todos seriam o receptor dessa célula aqui. Essa célula libera essas bolinhas azuis, que seriam a serotonina e a noradrenalina. Ela tem que chegar a esse ponto e ficar aqui estimular. Essa célula pega e volta com essa substância para dentro dela e não há o estímulo. O remédio que a gente utiliza inibe que essas substâncias voltem correndo para a mesma célula que liberou. É isso que acontece no tratamento. No tratamento da depressão, nós temos o uso de medicamentos alopáticos, a eletroconvulsoterapia, que antigamente era chamada eletrochoque, a psicoterapia, onde as escolas, os trabalhos científicos falam muito de uma técnica que é a cognitivo-comportamental, mas todas as terapias podem ajudar no tratamento de depressão. Nós temos a estimulação magnética transcraniana, a fototerapia, a homeopatia e a terapêutica espiritual. Eu não vou falar nem de psicoterapia, nem de homeopatia, vocês vão me permitirem. Não são áreas específicas minhas, embora eu trabalhe com psicoterapia, mas gastaria muito tempo para a gente poder estar discutindo isso aqui. E como eu sou alopata, eu conheço muito pouco de homeopatia. Isso não significa que eu tenho nada contra. Muitos pacientes meus tomam homeopatia e muitos deles eu oriento a fazer um tratamento homeopático, conjuntamente com o tratamento psiquiátrico que a gente oferece. Aí a gente tem que escolher os homeopatas, né? Que tem os homeopatas que são mais radicais do que o pessoal do Talibã. Não aceita nenhum outro tipo de tratamento. Sobre a farmacoterapia, eu vou falar rapidamente, embora eu sei que todo mundo, a maioria das pessoas adora falar de remédio. Então, para não ficar incentivando vocês muito, eu vou passar rapidamente por eles. Né? Todo mundo adora remédio, e assim, e esse remédio? E aquele remédio? Né? Então, os antidepressivos tricíclicos são os tratamentos mais antigos que nós temos, e o principal deles é a clomipramina, que é o anafranil ou clor, né, que muita gente aqui deve tomar ou alguém em casa toma. Né? A clomipramina é considerado o padrão ouro do tratamento da depressão, quer dizer, o melhor remédio para o tratamento de depressão. Aí os deprimidos que vão estar aqui falam assim, mas por que eu não tomo isso? É porque a clomipramina, embora tenha os melhores efeitos, tem os maiores efeitos colaterais. Então, por causa dos efeitos colaterais, há uma opção por outros remédios que provoquem menos efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? Constipação intestinal. A gente tem paciente que tem que fazer lavagem intestinal, o intestino não funciona de maneira nenhuma. Boca seca, dá alterações da libido, dá dificuldade para urinar,
dá alterações, às vezes, para alguns pacientes cardiológicos. Então, são efeitos colaterais importantes e muitas vezes os médicos não optam por eles, não é por desconhecer o efeito, mas pela gravidade da situação. Nós temos os IMAL, os inibidores de uma enzima que chama monoaminoxidase, que o principal representante é o Parnat, que é um medicamento muito pouco usado no Brasil, porque para usá-lo você precisa de uma dieta muito séria. Essa dieta envolve, não se pode comer vários tipos de queijo, não se pode comer enlatados, não se pode tomar vinho, não se pode comer várias coisas que, se forem ingeridas juntas, podem levar o indivíduo a um quadro grave, né, às vezes até encaminhado para a CTI por causa da gravidade. Então, por isso que se evita usar, embora seja um tratamento muito usado nos Estados Unidos e na Europa, mas no Brasil a gente evita, porque o brasileiro tem especialidade de desobedecer regras. Então fica muito difícil você tratar. Nós temos os inibidores seletivos da serotonina, que o principal é a fluoxetina, o Prozac. Quando saiu, falaram que era a pílula da felicidade, e milhões de pessoas no mundo, mesmo sem depressão, resolveram tomar Prozac, porque acharam que uma pílulazinha ia fazer eles serem felizes, né? Isso é o maior absurdo e foi um marketing violento. A Lilly ganhou um dinheirão vendendo Prozac. E o Fantástico no Brasil ajudou demais, né? Por sinal, televisão, jornal, rádio, fazem o favor de vender coisas e às vezes de uma maneira bastante inadequada. Mas aqui nós temos outros, para quem quer saber onde que o remédio pode estar. Nós temos a paroxetina, né, que é o Aropax, que é o Pondera, né, hoje ele tem vários nomes. Nós temos a sertralina, né, que é o Serenata, o Zoloft, né? Então nós temos aí o citalopram, que é o Cipramil, é o Citar. Nós temos ainda os inibidores que inibem a serotonina e a noradrenalina, que o principal deles é a venlafaxina, que tem uma ação semelhante à da clomipramina, mas em menor grau, que é o Effexor, né, ou Velatoxin, que é muito usado hoje. E nós temos outras classes, onde nós temos a bupropiona, a mirtazapina. A bupropiona é usada hoje em associação, muitas vezes, para tirar os efeitos colaterais desses remédios, porque ela tem menos efeito colateral. E a mirtazapina, deles todos, tem um diferencial, porque ela estimula o sono. Então, os outros geralmente não ajudam nesse nível. E ela estimula o apetite. E intensamente é usada em pacientes de câncer com depressão, por causa desses efeitos que ele tem. Vou falar um pouquinho da eletroconvulsoterapia, ou eletrochoque, porque sempre que eu falo dele, um monte de gente, e aí não é só os leigos não, porque na área médica tem um monte de gente que torce a cara para a gente, né? A semana passada eu estava em Campina Grande, na Paraíba, e uma senhora falou assim: lá no Hospital André Luiz, dá choque? Eu falei assim: dá. Fora que se você botar o dedo na tomada, você toma choque em qualquer lugar, mas lá dá choque.
3 vezes por semana tem sessão de choque no hospital mesmo, né? Eletroconvulsoterapia. É assim. Mas isso é ultrapassar a maior mentira que alguém possa dizer. Ou então, aquilo que ensina na escola de psicologia, que é outra bobagem, não é por causa dos psicólogos, mas é que queima neurônio. Os psicólogos adoram falar nisso, que queima neurônio, que põe o indivíduo idiota, retardado, que fala. Isso não é verdade. Quem for estudante de psicologia aqui, eu sugiro que conheça um hospital que aplique eletrochoque para ver o tanto que o tratamento é bom, que não é aquela bobagem que vocês aprendem na escola. E o tratamento foi feita uma pesquisa paga pelo governo americano, que aí fica uma coisa independente, não foi feita por ninguém interessado, uma reavaliação de mais de 23 mil pessoas que tomaram ECT nos Estados Unidos, e não foi comprovado nenhuma relação da aplicação do ECT com algum comprometimento cerebral ou neurológico das criaturas. O que acontece, na verdade, aqui no Brasil foi muito disso, é que como se dava muito choque, e não é esse tipo de coisa, mas choque, durante a ditadura, associaram o choque com a violência da ditadura. Só que, por exemplo, o Hospital André Luiz tem 41 anos. Há 41 anos o hospital faz eletrochoque. Lá as pessoas tomam anestesia, eles não sentem dor, não sentem mal-estar, não sentem nada, eles são avaliados, porque eles vão ser submetidos à anestesia, são acompanhados, né? E o tratamento, ele não tem esse componente que se faz, que a mídia faz. Por exemplo, uma coisa só para se ter ideia, muitos de vocês devem ter assistido um filme que ficou famoso, do Rodrigo Santoro, né? Me falhou o nome dele aqui agora mesmo, O Bicho de Sete Cabeças, em que o Rodrigo Santoro faz um personagem que é baseado na vida real, que é internado num hospital e que tomaria choque. Aquela história é uma história que tem algumas coisas que são verdadeiras, mas ali tem muita mentira. Isso é importante dizer para vocês. O que é que eu quero dizer? Aquele hospital a quem ele conta essa história porque ele quis processar o hospital, é um hospital que pertence à Federação Espírita do Estado do Paraná. Chama-se Hospital Bom Retiro, que é uma instituição psiquiátrica respeitada em todo o Brasil. O Hospital Bom Retiro, pela visão dos médicos lá, que cada um tem a sua abordagem, a sua maneira, nem aplica eletrochoque. Aquele cara que ele ganhou de dinheiro com o livro, com o filme, ele perdeu em avalizando moralmente as pessoas que ele prejudicou. E é uma questão muito grave, porque o médico que é acusado de todas aquelas maldades, quando a família recebeu a avaliação, ele já tinha desencarnado, ele morreu num processo de depressão, pelas questões que ele conviveu, que eram tão falsas dentro da história que o indivíduo contou, né? E a gente não dá ECT em paciente dependente químico, que é o quadro dele, viciado em drogas, não há indicação para isso.
A eletroconvulsoterapia, a principal indicação dela no mundo é para depressão. O ECT é o melhor tratamento para depressão. Aí alguém fala assim, mas então por que a gente não usa tanto? Primeiro, por causa desse preconceito, você ainda tem que ficar brigando com as pessoas. Depois, todo ato anestésico é ato de risco. Até tomar anestesia para poder fazer tratamento de dente é arriscado, a gente pode morrer. E você pode ter tomado 500 anestesias e na 501 ter um choque anestésico. Então ninguém está livre disso. Então nós temos que evitar pelos riscos que a gente enfrenta, principalmente a nível de anestesia. Mas nós usamos ECT em quadros psicóticos graves que não respondem a remédio. Pessoas que estão delirando e alucinando, que não respondem a nenhum tipo de medicação. Ela é mais eficiente quanto mais grave for o quadro, principalmente quando tem presença de catatonia, de alteração motora, mesmo com ou sem delírio e alucinação. E ele é tão eficiente, né, que ele é a primeira escolha quando a pessoa está querendo se matar, porque é o tratamento mais eficiente. Os medicamentos demoram de 15 a 30 dias para começar a fazer efeito. Geralmente, na terceira aplicação, a gente já conseguiu o resultado. E ele é tão eficiente com menos risco, que é a principal indicação de depressão em mulher grávida, porque os remédios fazem mal para o neném e a aplicação de ECT faz mal para a criança. A estimulação magnética transcraniana é um tratamento, é um choque menos leve, ou menos grave, né? Porque ele é mais leve, é uma estimulação cerebral através de indução magnética e que é indolor. Tem se falado nisso, usa-se uma bobina que é colocada sobre a cabeça, que emite impulsos magnéticos, que alteram a corrente elétrica com o ECT. E é usada já há 15 anos em neurologia para tratamento de algumas patologias, e já há uns 5 ou 8 anos é usado em pesquisa em psiquiatria, mas só resolve em depressão leve e moderada. Ela não funciona em depressão grave. Então, só para vocês terem ideia, o tratamento da pessoa está acordada, se coloca essa bobina na cabeça da pessoa e se liga o aparelho e faz essa aplicação. Então é um outro tratamento. Há umas pesquisas sendo feitas em São Paulo, há alguns médicos trazendo isso para outras capitais do Brasil, mas para depressão grave mesmo, não há nenhuma prova que esteja funcionando. Um outro tratamento que a gente usa é a fototerapia. Você utiliza a luz para tratar a depressão. Então vocês imaginam o deprimido que está fechado no quarto escuro, uma luz, o quanto que pode ajudá-lo para melhorar. Realmente, a melhor delas é a luz solar, tá, gente? Mas a gente usa tratamento usando essas lâmpadas aí que a gente tem, né, fluorescentes do mesmo jeito, uma quantidade. O que ela estimula a glândula pineal e esse núcleo, a presença de luz. A pineal libera a melatonina, que melhora o humor, o cansaço e o apetite. E ela é usada principalmente no que a gente chama de depressão sazonal, que são as depressões que acontecem em países onde o inverno é muito intenso e prolongado. A depressão é uma doença mais comum
nos países nórdicos, frios, e menos comum nos países tropicais, que são abençoados por Deus e bonitos por natureza. Então, a gente tem menos depressão do que os europeus, né, do que os canadenses, né, mas porque eles têm menos luz solar durante o ano, e o inverno é muito rigoroso, com dias muito curtos, e isso facilita a depressão. Então, o deprimido piora nesse lugar. E a gente fica mais triste, né, mais amuado nessa situação, é por falta de luz, falta de energia mesmo, que a gente precisa. Então, quando o médico fala que deprimido precisa tomar sol, precisa mesmo, né? Embora eles não queiram muito isso. Vamos falar agora sobre a abordagem espírita. Como é que o Espiritismo nos ensina, nos fala sobre a doença, né, que nós chamamos de depressão? Na verdade, o que adoece é a relação da criatura com o Criador. Todas as vezes que nós desrespeitamos a lei divina, nós construímos em nós uma predisposição para adoecer. E a doença, que é vista de uma forma negativa, é um instrumento de cura. Se nós soubermos aproveitar a nossa doença, utilizarmos a nossa doença, né, para o crescimento, isso vai transformar profundamente a nossa vida. Qual que é a doença moral maior do deprimido? É a rebeldia. O deprimido, ele dá para o mundo uma mensagem de não vida. Ele não quer viver. Falo que o deprimido, ele vira para Deus e fala de forma indireta: se o Senhor não dá a vida que eu quero, eu não quero a vida que o Senhor me dá. É muito interessante a gente ver isso, porque a gente tem várias formas de manifestação da depressão. Mas a depressão, principalmente a depressão unipolar, os deprimidos que só têm depressão, o mais comum do deprimido é aparecer essa doença lá por volta de 40, 50 anos de idade, principalmente nas mulheres. Que tipo de mulheres? A grande maioria dessas mulheres foram a vida inteira dona de casa e resolveram ser Amélia, a mulher de verdade. Esqueceram dela e resolveram viver para duas classes bondosas: maridos e filhos, né? E acham chique em dizer: eu abri a mão de tudo para o meu marido e meu filho. Só que, para eu não ser deseducado, eu não guardo os diplomas para elas, porque dá vontade de entregar o diploma. A senhora está aprovada no curso de burrice. A senhora merece receber o diploma de burra. Por quê? Porque uma criatura que deixa de viver para ela está descumprindo a lei de Deus, que diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar dos outros direito? Eu vou descuidar das criaturas. Então eu mimo, paparico, faço tudo de errado, e as pessoas que são mimadas e paparicadas
elas não vão agradecer nada, porque elas só aprenderam que elas são muito importantes e que elas não precisam agradecer por nada, né? Então chega uma fase na vida que os filhos vão cuidar da vida, né? E que os maridos ou estão trabalhando, ou eles vão piorar o quadro, eles estão aposentando e vão ficar dentro de casa. Se o marido já é incomodativo trabalhando, vocês agradeçam os que trabalham, porque o dia que eles aposentarem, eles são insuportáveis. Aí, né, ele começa a reclamar de tudo que tem na vida. Ela não fez nada por ela, a vida está vazia, e ela esperou, né, porque ela não fez renúncia, ela fez sacrifício. Jesus, repetindo Isaías, já dizia: misericórdia quero, sacrifício não. Sabe, porque todo mundo que faz sacrifício cobra, né? Eu faço promessa para Deus me dar alguma coisa, né? Quando eu me sacrifico, é porque eu quero receber pagamento. Então a grande maioria de nós, aí não são as mulheres, a gente faz as coisas esperando gratidão, esperando respeito, dignidade, compreensão. Essas coisas não vêm até porque a relação não foi produzida de uma maneira madura, né? Os filhos não vão devolver o que elas queriam, as filhas mulheres vão trazer os problemas da vida, os filhos homens vão ser roubados pelas outras, e vocês vão ficar sem ninguém, o marido com essa figura. Aí o que acontece? A vida não te devolve aquilo que você esperava, e o que você tem, você não quer. E aí a mulher entra em depressão, e a vida é ruim, tudo é ruim, porque ela fez um sacrifício, e sacrifício a gente nem paga, não tem jeito de pagar, né? Eu falo que mãe vira e fala assim: é porque eu te carreguei 5 anos, eu te carreguei na barriga, no colo, fiz tudo isso para você. Isso é impagável, né? Primeiro, porque, né, o zelo da maternidade é impagável. E depois, que se eu fiz isso para receber, é impagável. Porque se você pedir alguma coisa para alguém, e alguém fala assim: eu vou fazer um sacrifício, não, obrigado, não faz não, porque você não vai pagar nunca. Favor a gente não paga, fica devendo obrigação a vida inteira. Então, isso é o grande problema, e não é um problema da mulher, é do empresário que fez a vida inteira, do homem que trabalhou a vida inteira para a família, e não cuidou dele, e a hora que ele vê, ele acabou o serviço, acabou isso, acabou aquilo, não tem filho para criar, conta para pagar de filho, isso, aquilo outro, ele deprime, porque ele não cuidou dele, da vida dele, de ter um espaço dele, de produzir por ele, né, de ter prazer para ele. Então ele deprime. Então o deprimido, ele é um indivíduo, ele é um indivíduo totalmente rebelde. Ele fica nesse lugar o tempo todo. Vamos levantar da cama? Eu não quero. Você precisa tomar banho? Ah, não tomar banho não, tomei banho a semana passada, eu nem saí da cama, eu tomei. Vamos comer? Ah, eu não tenho vontade de comer. Ah, mas eu fiz aquilo que você gosta. Eu gostava, agora eu não gosto mais. Ah, vamos assistir futebol? Ih, futebol não vale mais nada, né? Principalmente se for americano, atleticano, aí não vale quase nada. Então, ele fica naquele lugar, aí piora, porque a depressão é agravada pela ruindade do time deles ultimamente. Aí eu falo, vocês não precisam achar que eu sou cruzeirense, não, que eu não torço para ninguém, eu acho que eu torço contra. Então, o fato real é que tudo que você faz, quem cuida de deprimido sabe disso. Eu falo, é como se você ganhasse um soco toda hora. Não. Se você deixa um cuidador um só cuidador com deprimido, ele vai acabar deprimido.
Porque o deprimido, além de tudo, ele tem uma situação aqui, ó, energética. Ele é um vampiro. Ele tira a energia da criatura. Às vezes no consultório, quando acaba uma consulta deprimido, né, o mais atrasado que a gente tem, a gente para, vai lá para a cozinha, toma um café, conversa um pouco, para poder, senão você não dá conta de trabalhar não. Porque tudo que você propõe, ele não faz. Eu falo que eles disputam com a gente assim. O senhor vai tomar, já tomei a naftalina. Então, esse eu também já tomei. Ele quer te provar que você não é capaz de melhorar. Faz todo o esforço para provar que você é incompetente para tratar dele. Eu sou o pior dos deprimidos do mundo, então você não pode me curar. Né? Embora todo deprimido fique com raiva, mas eu estou procurando tratamento. Não. A gente está indo a um lugar aonde se dá uma receita. Porque deprimido só quer remédio. Você vira para ele para tomar sol, fazer exercício, mudar a vida dele. Ele não quer essas coisas. Isso dá trabalho demais. Ele quer remédio, ele quer pílulazinha da felicidade para sair dos problemas. Né? E aí eu falo, né, que mulher casada não tem pílula que melhora o marido, não, gente. Não tem jeito. Né? A coisa fica complicada. Né? Vocês acham que eu sou contra? Não é não, é marido, é um trem problemático. Só quando ele é deprimido que ele é melhorzinho, porque ele aí vai ter que cuidar dele do jeito dele. Essa situação energética do deprimido atinge o sentimento, a inteligência e a vontade. E o único tratamento que funciona para a depressão verdadeiramente é o tratamento de profundidade. Porque o problema do indivíduo está na sua relação com Deus. Todos os outros tratamentos, eles são elementos de ajuda. Mas se eu não me permitir buscar uma reforma íntima, se eu não me permitir refazer a relação com Deus, eu vou sair da depressão, como muita gente sai, e cai num lugar um pouquinho mais complicado, que é um câncer. Né? A maioria dos doentes portadores de câncer tem uma história prévia de depressão, principalmente depressão com mágoa, né, com o sentimento de raiva adoecida de alguém nessa caminhada. Então nós precisamos buscar essa terapêutica. E o que nós vamos buscar aqui? Então a terapêutica espírita é uma forma de se encontrar essa terapêutica de profundidade. Por que eu falo que é uma forma? Infelizmente, nós temos muito radical, muito talibã no movimento espírita, igual em qualquer outro lugar, que acha que o espiritismo é solução para tudo, que o espiritismo resolve todo o problema de todo mundo, que o espiritismo está fechado, completado, que tudo resolvido. Eu não sei onde que ele viu isso. Pior do que meus pacientes que deliram, mas eles acreditam nisso. Como fanático não é muito diferente do psicótico, eu acho que é doença do mesmo jeito. Porque o espiritismo é uma doutrina progressiva, o ensinamento espírita não está terminado, o espiritismo nos ensina que o espiritismo é um caminho para algumas pessoas, não é para outras. Né? Então, a terapêutica espiritual, eu posso alcançá-la em qualquer religião. Em qualquer religião. A doutrina espírita tem um diferencial, porque associando-se
a abordagem científica, ela nos esclarece as coisas, colocando a fé, né, face a face com a razão. Mas, se o indivíduo que procura a casa espírita, ele não quer voltar, e ele é católico, ele é evangélico, ele é budista, é um bandista, onde ele estiver, estimule ele voltar e vivenciar a sua religião. Porque o que faz o indivíduo melhorar não é o rótulo, é a vivência. Por isso que Kardec foi claro em colocar no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E para fazer caridade, eu não preciso ser religioso. Então, eu tenho que ter essa clareza, que muitas vezes eu vou receber alguém na casa espírita que não quer ser espírita. E tem gente que não dá conta de ser espírita, porque não dá conta de compreender os ensinamentos espíritas. Ele é pior ou melhor do que eu? Não é isso que eu estou avaliando. Ele está no lugar dele, no momento evolutivo que ele dá conta. Então nós precisamos sair desse lugar falso de achar que é só o Espiritismo que pode tratar isso, porque não é isso que a doutrina nos ensina, né? E é muito importante, porque eu acho que essa é uma das lições mais bonitas que o Espiritismo nos ensina, do respeito do lugar aonde cada criatura está. A ciência tem uma comprovação hoje que a terapêutica espiritual é fundamental para o tratamento de depressão. Pessoas que têm uma vivência religiosa deprimem 5 vezes menos do que as pessoas que não têm uma prática religiosa. As pessoas religiosas que se deprimem melhoram 5 vezes mais rapidamente do que as pessoas que não são religiosas. E o que se chama de prática religiosa dentro dessa perspectiva? Primeiro, pessoas que têm uma crença em Deus. Essa é a primeira coisa. Ou em algo, mesmo que ele não chame de Deus, que transcenda a vida da matéria, aonde ele coloca, né, a sua fé. Por quê? Porque se a nossa fé tivesse depositada nos líderes do nosso mundo atual, nós estávamos uma péssima. Já pensou? Quem dirige a Casa Branca, a Casa Rosada, o Planalto e Companhia Limitada, só reunir, dá para acreditar em algum deles? Não dá, né? Então, nós precisamos de algo acima do humano para depositar a nossa fé, entendendo que fé não é crença. A maioria de nós temos crença. A gente sabe que Deus existe, mas a gente não tem fé em Deus, porque fé é na hora do vamos ver, é que a gente mostra se tem fé. Tanto que Jesus fala claramente no seu Evangelho: crer em Deus, até os demônios creem e tremem quando escutam o seu nome. Nós somos de muito falar em Deus, mas de muito pouca fé. Na hora que a vida nos exige o testemunho, a gente, bambeia a perna e não dá conta do testemunho. Então a gente tem crença, não tem fé. Primeira coisa é essa. Segundo, crença em comunidade religiosa. Participar
da vivência religiosa. Porque essa participação, o convívio, o compartilhar, isso muda o esquema de vida das pessoas. Mas mais do que isso, né, são pessoas que, independente de uma manifestação externa, tem uma manifestação verdadeiramente interna dessa crença, que oram todos os dias, que buscam exercícios de meditação, que fazem práticas de caridade, sem estar precisando demonstrar para as pessoas. São esses os itens que caracterizam as pessoas que adoecem menos e que melhoram com maior facilidade dentro dessa perspectiva. Então nós vamos ver que nem todo espírita cabe nesse lugar, porque tem gente que acredita no espiritismo, mas que vive como nós às vezes criticamos outros religiosos. Ele vai no centro espírita para tomar passe, a reunião pública é igual missa, ou o passe é igual hóstia, ele vai embora dali, acha que os pecados dele estão perdoados e que ele não precisa fazer mais nada na vida. Não é para isso, e nem é isso que a gente está buscando. Então a terapêutica espírita passa pelo conhecimento doutrinário, pela prece, pela fluidoterapia, pela orientação doutrinária, pelas intervenções espirituais, as atividades de promoção social e o desenvolvimento da mediunidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos comentar de como que nós devemos utilizar essa terapêutica espiritual. Certo que todo mundo que está aqui vai poder aproveitar o que nós vamos falar. Mas nosso objetivo vai ser mais bem compreendido por quem trabalha com atendimento fraterno. Porque a nossa preocupação é entender, do ponto de vista médico espírita, cada uma dessas terapêuticas e como elas podem ajudar a criatura. O tratamento mais importante da casa espírita passa pelo estudo doutrinário. Né? Por quê? Né? Primeiro, porque Jesus afirma com clareza: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dentro da doutrina espírita, à medida em que eu estudo, eu vou conhecer a verdade, e essa verdade vai me facilitar o manejo com as outras coisas. Qual que é o objetivo real da doutrina espírita? É a reforma íntima. Eu estudo para colocar isso na minha vida e me transformar. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque é hábito, infelizmente, de muita gente estudar para só reunir conhecimento. E nós somos ávidos em apontar o dedo para o vizinho. Então a gente estuda para acusar as pessoas dos erros delas, esquecendo que a musiquinha da evangelização ensina que quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho 3 dedos apontados para mim, né? O primeiro me diz: não julgueis para não ser julgado, né? Então, todas as vezes que eu aponto o dedo para os outros, eu estou falando de mim. E eu precisava da doutrina espírita para ver
o que eu preciso mudar em mim, não no outro. É que essa coisa que a gente fica preocupado de ficar querendo mudar as pessoas. O que eu estou precisando mudar no meu caminho? Né? Por que eu faço dessa maneira? Quais são os motivos que me levam a fazer as coisas? O escritor do livro do Eclesiastes, do Velho Testamento, na sua sabedoria, ele já dizia: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Dizendo que a maioria de nós só fazemos as coisas na vida movidos pela vaidade, para sermos aplaudidos pelos outros, elogiados pelos outros. Então, o estudo doutrinário, ele tem esse objetivo, e ele tem um mecanismo que é semelhante ao da terapia cognitivo-comportamental. Eu aprendo e mudo o meu comportamento. Então, o que a gente tem que se preocupar em aprender? Primeiro, compreender que essa relação com o Criador, com a criatura, define toda a nossa realidade. Que nós precisamos nos submeter à lei divina. E que a melhora mental, com o estudo, aprimora as condições íntimas. Quando eu melhoro a minha mente, eu ajo sobre as estruturas físicas através do RNA. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. E eu vou atuando sobre a minha rebeldia, aprendendo os mecanismos de crescimento. Agora mesmo, quando eu falar sobre passe, eu vou falar para vocês sobre o RNA e vou mostrar isso mais claramente para todos nós entendermos. Depois, a prece é um recurso de tratamento. Emmanuel diz que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Então, quando eu oro, verdadeiramente eu me encontro com Deus, e eu absorvo, por esse encontro com Deus, essa energia vital que pode transformar a minha vida. Então, a oração, ela não depende da minha crença. É um caminho que eu vou construindo na minha vida. O outro tratamento que eu tenho é a fluidoterapia, que André Luiz define que é uma transfusão de energia que altera o campo celular. Então, quando eu faço a fluidoterapia, na realidade, eu vou agir sobre o perispírito com repercussão no meu corpo físico. E a fluidoterapia pode ser através da imposição das mãos, que é o passe, ou através da imantação da água, que é a água fluidificada. Então, todos esses dois tratamentos, eles podem transformar as nossas células. Como é que isso acontece? A gente nasce, né? Dentro do centro da nossa célula, nós temos o DNA. O DNA é uma estrutura semelhante a essa aqui. São duas fitas que fazem essa estrutura helicoidal. Quando eu vou dar ordem para o corpo, que é emanada desse DNA, isso tem que ser passado por uma estrutura que chama RNA, que está
né, dentro do nosso campo celular. O RNA é uma fita só. E acontece que essa mensagem que está aqui, ela pode ser alterada de N formas no nosso RNA. Alteradas por ordem da nossa mente. Então, aquilo que André Luiz coloca lá anteriormente, há quase 60 anos, isso hoje está sendo comprovado pela ciência, que eu posso agir com minha mente nessa transmissão, nessa mudança e fazer qualquer reforma a partir do DNA. O DNA é a minha herança do passado. O RNA é o produto do meu presente. Se eu for bom, eu posso pegar o meu passado e melhorar o meu presente. Se eu continuar numa postura negativa, eu posso pegar o meu passado e piorar a minha situação. Né? Se agir dentro dos propósitos reais, ele vai atuar nesse lugar aqui, transformando esse RNA. Então, o passe, o mecanismo do passe, é a ação do pensamento. Aí vem a questão das técnicas, que muita gente pergunta: como é que a gente dá passe? A gente dá passe, põe só a mão na cabeça, movimenta a mão, o passe é circular, o passe é longitudinal, demora num lugar, não demora no outro. Isto nós não temos dado. Precisa-se fazer pesquisas sérias para ver como que esses passes funcionam da melhor forma. No Hospital André Luiz, nós hoje temos um trabalho que se chama de passe específico. Quem esteve no congresso da União Espírita Mineira o ano passado, ouviu a doutora Lenice comentar alguma coisa sobre esse tipo de trabalho. O que é esse passe específico? Um grupo de estudiosos espíritas vinculados ao hospital pegaram a literatura espírita, principalmente as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e algumas obras da Ivone Pereira, e foram observando os casos que estavam narrados lá e o tipo de passe que os mentores davam naquelas criaturas. E foram associando determinadas condições com determinados tipos de passe. Hoje o hospital, quando recebe um paciente que é encaminhado para o departamento espiritual, é feito um estudo sobre a história da doença dele. E se faz uma ficha indicando um tipo de passe. E esse trabalho está sendo observado e avaliado para ver o resultado que nós vamos ter. O que nós sabemos até o momento pela observação é que as pessoas que tomam esse tipo de passe têm resultados mais claros e objetivos do que quem toma um passe pela cabeça do passista na hora do trabalho
dentro da casa espírita. Mas isso é uma experiência, uma observação, e a gente precisa estudar mais. O que é importante, né, é a mudança de sintonia mental, tanto do passista quanto do paciente. Porque se eu for para lá dar passe pensando que tem que acabar a reunião rápida, porque eu tenho uma festa, ou porque eu vou assistir um jogo, ou porque eu vou fazer isso, eu não vou oferecer nenhuma energia para a transformação da criatura. Se eu sou paciente e não me coloco à disposição durante o trabalho, da mesma forma, isso vai ficar complicado. Porque eu preciso que a minha mente seja trabalhada para funcionar. Porque a minha sintonia vai atuar diretamente no perispírito e pode, inclusive, atuar diretamente no corpo físico. Há casos comprovados, por exemplo, de câncer, que foram tratados na casa espírita só com passe, inclusive pessoas que nem receberam tratamento clínico pela gravidade do quadro e que tiveram melhora, desaparecimento do quadro de câncer, comprovado por exames e avaliado por profissionais competentes, de referência mundial, e que não souberam explicar como que aquela pessoa curou diante da gravidade do câncer, e só fizeram tratamento com passe. A água fluidificada, ela tem uma ação tônico-celular e orgânica, né, no organismo do indivíduo. Você pode fluidificar a água ou através da imposição das mãos, ou só pela mentalização. Nós podemos orar e mentalizar e fluidificar uma água dentro de casa. Não se fluidifica a água só no centro espírita, né? Ora, na casa espírita a gente tem uma condição diferente. É a mesma coisa que é usada na água benta da igreja, da água que se usa nas casas religiosas, sejam quais fores, né? Você não mentaliza só água para beber, né? Você pode usar a água para outros níveis. Você pode mentalizar e pedir para que a água do chuveiro que está caindo no seu corpo seja fluidificada para melhorar. Há trabalhos comprovando que a imersão em água fluidificada pode provocar curas, né? E a comprovação científica disso. Há um trabalho, há um relato, né, pela comissão que avalia os milagres na Igreja Católica, que conta de um italiano que por volta da década de 90, 80, 90, ele surgiu com um câncer grave que atingia a musculatura da região das suas nádegas e os ossos. Esse indivíduo, um italiano, foi internado por mais de uma vez na Itália e recebeu alta algumas vezes sem receber nenhum tratamento, porque era tão grave o câncer que eles achavam que ele ia morrer rapidamente e não quiseram fazer nada por ele. O último exame que foi feito nesse sentido mostrava que o câncer estava comendo os ossos da bacia. Ele parou de andar, ele não tinha condição de ficar em pé, a musculatura das nádegas estava quase toda perdida e apodrecida, e esse senhor pediu, ele não tinha mais cura, que a família levasse
a Lourdes, na França, aonde, do lado da Catedral de Nossa Senhora de Lourdes, tem uma fonte, as pessoas tomam água e muitas pessoas se banham, e ele foi colocado na fonte se banhando, ele não tinha nem capacidade de movimentar. Ele relata que ele sentiu uma diferença ali. E os estudos posteriores, uma semana depois, o câncer havia parado de progredir. Um mês depois, ele tinha tido melhoras, inclusive engordado, recuperado. Ele foi acompanhado durante mais de 2 anos por uma equipe de médicos avaliando, e ele teve recuperação total, não só da musculatura, mas como dos ossos, da bacia e da região coxo-femoral, que estavam todos carcomidos. Então, ele foi considerado uma cura milagrosa, dentro lá da visão da abordagem católica, mostrando o resultado dessa água, que é fortalecida pela fé de todas as pessoas que se relacionam com a Virgem Maria, porque nós sabemos que Nossa Senhora de Lourdes é mais uma forma de se falar da Virgem Maria, e ninguém de nós tem dúvida da ação misericordiosa desse Espírito e do quilate dele para poder ajudar as pessoas nessa situação. Então pode ser realizado em qualquer lugar e por qualquer pessoa, mas há uma diferença de magnetizadores, como há diferença em resultado de passes. Existem passistas e existem médios de cura. A maioria das pessoas fazem curso para dar passe, e aí vão aprimorando, melhorando a capacidade de transmitir. E há pessoas que nascem com o dom da cura, e que a imposição de mãos deles oferece resultados diferentes do trabalho do passista comum. A orientação doutrinária, é importante que se escolha bem os orientadores fraternos. Deveria ser um trabalho de maior cuidado dentro da casa espírita, porque é o momento de receber as pessoas, de acolher. Nós deveríamos informar e orientar as pessoas, preparar orientadores de uma forma mais clara. O objetivo é o acolhimento do assistido e da família. Esse acolhimento é ainda um grande problema no movimento espírita. Nós somos muito falhos no acolhimento. Muitas vezes uma pessoa frequenta a nossa casa espírita há anos, a gente não sabe o nome, a gente que dirige a reunião, a gente não sabe por que ela frequenta ali. E quando nós falamos desse acolhimento, eu costumo dizer, se vocês querem aprender o que é acolhimento, é só ir numa igreja evangélica. Na porta alguém vai te receber, vai falar o nome, vai perguntar o seu nome, por que você vai estar ali, vai te orientar, vai te encaminhar. É isso que a gente precisa fazer. Quantas vezes eu entro numa casa espírita para fazer uma palestra, e sento na primeira fileira, e depois eu vejo o dirigente, que aí eu faço de propósito, espírito de porco que é assim. Eu fico esperando, e o dirigente estava preocupado que não apareceu quem vai expor, porque não sabe nem quem é que vai falar. Às vezes me apresento errado, dão meu nome errado, dão as coisas erradas sobre mim, porque não sabe o que é que ele está fazendo. Então nós temos que ter esse cuidado de melhorar esse nosso nível de acolhimento. É o momento de oferecer uma visão espiritual da doença, de ressaltar o papel da terapia espírita, explicar o que é essa terapêutica e definir os encaminhamentos para a pessoa. E não é psicoterapia.
Porque tem gente que faz atendimento fraterno, fica marcando para o indivíduo voltar toda semana, isso, aquilo, fica dependente, igual fazer terapia. Não é para isso que é atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele tem o objetivo de acolher e encaminhar o indivíduo. E esse encaminhamento, ele deve ser feito normalmente, dando nome, lugar de quem deve ser procurado, para a pessoa não ficar perdida na casa espírita, principalmente quando é uma casa espírita grande, que tem muitos trabalhadores. A assistência aos necessitados, né? É importante o contato com a dor alheia, né? O deprimido, às vezes, vai descobrir que ele não é o pior e nem sofre mais quando ele tem contato com a dor dos outros. Eu ouço muito isso no André Luiz, né? Às vezes a gente interna um deprimido para ele ver a dor dos outros, porque está achando que a vida dele é pior, que aí ele vai ver que ele estava bem melhor do que ele pensava, né? Depois, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, quando eu me disponho a ajudar, eu angario energias para me ajudar. É uma ocupação com o tempo, porque o deprimido às vezes está afastado, tem poucas atividades, é uma oportunidade dele ocupar o tempo dele. E a gente tem que ter um cuidado com o tipo de tarefa que a gente vai indicar. Nós não podemos indicar atividades para as pessoas fazerem em que elas vão se sentir prejudicadas, ou então se a gente vai prejudicar as pessoas que participam daquela atividade. A gente precisa ter bom senso nesse tipo de indicação. O deprimido, né? Nós temos que ter o cuidado de saber aonde que nós estamos encaminhando, para não agravar a situação de rebeldia dele e ele não querer voltar à tarefa. As atividades mediúnicas, nós estamos já encaminhando para o nosso término, aí a gente dá um tempo para alguém quiser fazer pergunta, né? Então, a atividade mediúnica, reunião de desobsessão, é tratamento para depressão? Não. Porque reunião de desobsessão é tratamento para deprimido desencarnado. Porque se eu mandar um deprimido para a reunião, eu vou atrapalhar a reunião. Porque a vibração dele ali dentro vai dar trabalho para os espíritos isolar a vibração dele. Se ele não mudar a cabeça dele, eu posso tirar 500 obsessores e vão voltar mais 500. E não sou eu que falo, não é o Espiritismo que fala, é Jesus que nos disse. E tendo o espírito imundo saído do corpo daquele homem, foi à procura de outros lugares, e não encontrando senão aridez, volta, e encontrando a casa daquele homem vazia e ornada, foi e buscou outros 7 espíritos, e a condição daquele homem foi pior do que antes. Porque se a gente tirar o espírito da casa mental de um obsediado, e a casa dele ficar vazia de bons propósitos e só ornada de futilidade, outros espíritos vão ocupar aquela situação de uma maneira mais grave. Então, o tratamento de desobsessão, gente, é para ajudar desencarnado. Porque tratamento de encarnado é reunião de estudo. Ele vai ser doutrinado em outra reunião. Quem vai ser doutrinado aqui são os desencarnados. E no André Luiz a gente vê que a gente trata melhor essa turminha aqui do que os encarnados. Às vezes eles melhoram, vão embora, e os outros estão voltando internado, ainda sempre cedo, porque ele não melhora. Ele quer milagre, ele quer coisa fácil, né? Ele não quer problema, não quer dificuldade, não quer exercício nenhum.
de transformação. Uma questão são as orientações espirituais, o receituário mediúnico, né? Você pode ter uma orientação espiritual através da assistência direta de médiuns psicofônicos. Tem casa espírita ainda que faz esse trabalho. Está errado? Não. É a forma de trabalhar, é a forma dos médiuns trabalharem, é a escolha que se tem, né? Isso é mais comum, por exemplo, na Umbanda. Você vai, conversa com o espírito e tem orientação, mas você pode ter uma orientação espiritual, né, numa reunião. E você pode ter o receituário mediúnico. Nós, do movimento médico espírita, ficamos e questionamos o fato da receita de medicamentos nos receituários mediúnicos. Por quê? Porque, primeiro, isso fere a Constituição brasileira. O médium é considerado charlatão, porque ele está fazendo um ato que não pertence a ele. Depois, me desculpem as pessoas que trabalharem com isso, na minha experiência, que recebo os pacientes com as orientações de remédio, a maioria dos remédios que são receitados são placebos. É uns remédios que não servem para nada. Fostimol, Memoriol, Complexo B, Alcachofra, não sei o que lá, um monte de coisa lá, Benerva, que não serve para nada. Então, e os remédios psiquiátricos, por exemplo, a depressão, só podem ser receitados por médico, porque tem todo o controle das receitas. O que eu entendo? Alguém poderia dizer, mas só acha que não pode receitar remédio? Se os espíritos estiverem receitando algo que a medicina não conhece e que é bom, eu aí entendo. E falo isso com tranquilidade. Eu participo de uma reunião na segunda-feira, todas as segundas-feiras, aonde a maioria de nós trabalhamos na reunião, somos profissionais da área de saúde. E vários médiuns são médicos. Os espíritos que trabalham conosco, a maioria foram médicos em outras encarnações. Conhecem profundamente a área da psiquiatria e da psicologia. Nos dão supervisão, orientação do tratamento dos pacientes, porque os pacientes que ali são atendidos são todos gratuitos. É uma exigência dos espíritos. Então, quem se trata ali é gratuito, porque quem dá orientação são eles. Então, não é o trabalho nosso médico de todo tipo. Nesse trabalho que acontece, o ano que vem faz 30 anos de existência, raras vezes os espíritos falaram de remédio. Teriam médiuns com capacidade para isso, num grupo desse, com espíritos especializados, e eles falam claramente: nós não receitamos remédio, porque o mínimo que vocês podem fazer para ajudar os pacientes é dar o remédio bem dado, porque isso que é obrigação sua enquanto médicos. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de orientação. No Hospital André Luiz nós temos orientação espiritual, que é dada para fazer com que a gente tenha esclarecimento sobre as causas e como melhor tratar os pacientes que são rebeldes aos tratamentos convencionais. E a questão das cirurgias espirituais, você pode fazer um tratamento de cirurgia espiritual para depressão? Pode. O que o movimento espírita, a Federação Espírita Brasileira, o movimento médico espírita brasileiro diz, é que nós não somos a favor de cirurgias espirituais que usam instrumentos cirúrgicos, que cortam as pessoas, nós não achamos que precisa disso. Mas há quadros de depressão
que são provocados por artefatos espirituais presentes no perispírito, principalmente na área cerebral, no perispírito das criaturas, que podem ser retirados através desse tipo de cirurgia. E para encerrar, nós vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico e depressão, que é uma questão que às vezes preocupa, né? Se o indivíduo deprimido, ele também pode ser médium, né? As coisas acontecem tranquilamente. Quando que a gente vai encaminhá-lo para a reunião mediúnica? Primeiro, tem que ter um momento adequado para indicação. E ninguém deve ser encaminhado diretamente para uma reunião, ele precisa ser encaminhado para o estudo. Pessoas que estão em crise depressiva não devem ser encaminhadas para trabalho mediúnico, porque elas estão fragilizadas, elas estão desequilibradas, elas não devem ser levadas para a reunião. Mas nós convivemos com uma outra situação. E os médiuns que já trabalham e que se deprimem? Que acontece muito isso na casa espírita. O trabalhador passa a apresentar um quadro de depressão. O que faz, ou o que fazer nessa situação? O que nós vamos colocar aqui, gente, é uma experiência desse grupo que nós participamos. Não é o que os espíritos dizem, nós nem sabemos, com o desenvolvimento do movimento, como é que vai se ver isso. A gente usa o bom senso e a prática do trabalho. Primeiro, se o indivíduo está gravemente atingido, né, ele está doente, está frágil, ele tem que ser afastado da atividade mediúnica. Mas ele não precisa ser afastado da reunião mediúnica. Ele não vai trabalhar. E se ele estava ali, ele tem todo o direito, se ele conseguir, de ir àquela reunião para ser assistido, tomar passe, para receber o auxílio da água frutificada. Por quê? Né? Nós nos baseamos muito num provérbio do Velho Testamento, que inclusive Paulo repete esse provérbio no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que ele diz que não é justo que o homem tire o grão da boca do animal que toca a pedra do moinho. Ou seja, não é justo tirar daquele que trabalha naquele lugar, né, a oportunidade dele ter o sustento que ele precisa naquela situação. Então, se ele já trabalha, ele conhece doutrina, ele conhece mediunidade, ele conhece a ação dos espíritos, nada impede, se ele der conta, que ele vá à reunião e tome passe, que receba ajuda. Às vezes ele nem quer participar da parte mediúnica, ele vai, estuda, toma um passe, sai e vai embora, porque ele está fragilizado. O que ele não deve é atuar como um instrumento da espiritualidade. Se o caso é leve, né, ele dá conta de trabalhar, fazer a vida dele toda, ou ele está tomando remédio e está normal, como a gente, esse negócio de normal é estatística, né? Porque ninguém é normal. Mas se a gente é normal, nem que seja por marketing, psiquiatra não pode falar que alguém é normal, senão a gente não vai ter mercado de trabalho em algum momento na vida, né? Mas o fato é que se o indivíduo está num caso leve, ou ele toma remédio, está estabilizado, trabalha, cuida da vida, dos filhos, faz de tudo, nada impede que ele trabalhe mediunicamente. Nada impede. Porque ele está estabilizado. Ele consegue fazer as outras coisas, está lúcido, orientado, ele pode trabalhar sim. Né? Quando
quando então ele deprime, nós temos a obrigação de cuidar dele, auxiliá-lo se ele não pode ir à casa, orientá-lo, perceber, orientar que ele busque um tratamento, que ele tome remédio, cuidando para que essas coisas possam significar ajuda à sua situação. Lembrando, que no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, o espírito de Joseph Kleber nos diz, num livro que é da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Então, eu só vou ser saudável quando eu estiver verdadeiramente conectado com o meu Criador, como nessa essa pintura que está na Capela Sistina, feita por Miguel Ângelo, do Criador dando vida a Adão. E se nós nos sentimos deprimidos e angustiados, temos um médico dos médicos que nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando verdadeiramente procuramos Jesus, através da nossa transformação moral, nós vamos encontrar o alívio para os nossos seres. Nós temos aí 15 minutos para perguntas. Se alguém quiser escrever, eu estou vendo ali que tem papel, que às vezes a pessoa é tímida, não quer fazer pergunta mesmo. Pedir para fazer a pergunta então no papel, e que o pessoal vai estar pegando ali as perguntas para a gente responder. Então tem uma pergunta aqui: seria certo dizer que existem dois tipos de depressivos ou deprimidos? Aqueles que são deprimidos e aqueles que passam por momentos de depressão? Olha, nós temos pessoas que passam por não se tratar e vão se curar. A grande maioria dos deprimidos repetem processos de depressão, principalmente aqueles que não se tratam ou que abandonam o tratamento fora da orientação médica, abrindo espaço para um rebote da doença. Então, hoje, para a medicina, a grande maioria dos deprimidos são pacientes crônicos, que precisam pelo menos acompanhamento e avaliação. A abordagem que é orientada, se o indivíduo tem uma primeira crise, ele vai tratar essa crise, depois de um período ele para o tratamento. Se ele voltar a ter uma nova crise, a orientação que se tem hoje no meio acadêmico é que a pessoa faça uso prolongado pelo resto da vida do antidepressivo, para evitar novas crises. As pessoas, quem tiver com alguma pergunta aí, levanta a mão que alguém vai buscar. O mal de Parkinson está ligado à depressão? Olha, o mal de Parkinson não é provocado pela depressão. Se é essa a pergunta. O que acontece é que há uma profunda ligação entre depressão e Parkinson.
muitos pacientes passam a apresentar Parkinson e já tinham uma história de depressão após uma crise viva grave. E os pacientes que têm Parkinson, como o quadro é crônico e complicado, eles passam a apresentar sintomas de depressão. Alguém pergunta aqui sobre pânico. O pânico não é, na realidade, um quadro depressivo. Espiritualmente, nós entendemos que o pânico é uma doença extremamente comprometedora da criatura, porque o sofrimento durante a crise é muito grande e que